Boa noite, Marcelo. Boa Boa noite a noite, Caio. todos. E aí, Marcelão, como é que tá? Tudo tranquilo, cara? Graças a Deus e você. Tudo em paz, graças a Deus. Que bom, meu Fiquei irmão. feliz, fiquei feliz aí pelo convite para continuar um bate-papo aí que tem muito assunto, né? Acho que tem Que muito isso. assunto para gente debater. Eu acho que é o momento certo também, né, Marcelo? O momento que a gente está vivendo é bem propício aí pelo seu projeto, para essa iniciativa sua aí, para, enfim, esse momento de pandemia, de muita coisa acontecendo. Acho que uma palavra como essa para nós, né? Eu falo começando por mim, é muito importante. Então vamos começar aí, bater mais um papo. Eu Hoje que o te agradeço. assunto a gente começou como mude o rumo da sua história, né? Construindo uma mente vencedora. Hoje o Marcelo vai trazer para a gente aí, reunindo experiência com teoria daquilo que ele vem estudando, acerca de resiliência. Então, acho que é um tema super interessante aí. Por favor, Marcelão, fala para a gente. Caio, eu que quero te agradecer, cara, que você prontamente atendeu o convite. Nunca poderia rejeitar, não, rapaz. Parceria, tamo junto. Você é um cara muito importante, você sabe disso, né? Valeu, que isso, você também, cara. Vocês moram no coração, sabe disso. E é o que você falou. A gente tem. É a terceira live, a primeira eu tive a oportunidade de contar um pouco da minha história. Grande parte dessa história foi história de superação, né, cara? Traçamos o objetivo e conseguimos alcançar muitos deles e certamente outros ainda virão e novos objetivos também serão alcançados. Na segunda live, nós falamos sobre uma mente vencedora, que quando você tem um projeto na sua vida, automaticamente você tem que traçar um rumo e principalmente como que você vai fazer para alcançar, né, os seus objetivos. Então, o ponto principal é você ter a mente de um vencedor, a mente de um campeão. E para passar por tudo na vida e ter a mente, uma mente de um campeão, uma mente vencedora, um dos pontos fundamentais é a resiliência. Então, a resiliência é um assunto que vem sendo tratado ultimamente no mundo com muita expressão nesses últimos anos. O mundo está passando por uma mudança de uma forma muito radical. E isso nos remete tanto para o lado família, o lado profissional, como principalmente o lado pessoal. E hoje as pessoas elas estão perdidas, sem uma direção, justamente por falta do autoconhecimento, né, cara? A pessoa passar a entender o que ela é capaz de fazer. Porque a resiliência, estudado pela física, é quando um corpo sofre ali uma prova muito grande, e quando essa prova ela termina, esse corpo ele retorna à sua forma original. Então é dado É, até exemplos, né, de elásticos. Quando você estica o elástico, você embola o elástico, você solta o elástico, ele volta à sua forma natural. E existe a resiliência, que é a parte da adversidade desse mundo, que fala mais da parte da ecologia, que fala mais da parte de plantações, né? Você pega aí uma área que foi devastada, uma área que foi queimada, que foi destruída, se você plantar ali, novamente vai nascer alguma coisa, uma árvore, um fruto, seja o que for. Mas a resiliência pessoal, ela une essas duas partes, a física e a ambiental, só que a parte pessoal, ela tem um aprofundamento muito grande, cara. Porque existe aquele ditado, quando você tem um problema, você fala assim, poxa, entrei pelo cano, né? Mas a gente tem que aprender a sair do cano. Como vai sair desse cano?
Então, a resiliência na parte pessoal, que é o que eu quero levar para as pessoas, é justamente quando a gente sai de uma situação de luta, de desconforto, a gente sai maior do que a forma que nós entramos. Então, sempre que eu levo, eu tento buscar muito a luz da palavra, porque a Bíblia ela é uma bússola para as nossas vidas, né? Ela te ensina a você cuidar dos seus filhos, a cuidar da sua empresa, a você ter vida e a você ter morte. Então, tudo que o ser humano precisa, ele está contido ali dentro da Bíblia. E eu queria trazer um texto aqui, que é um texto que mostra justamente uma figura da resiliência, que ele está aqui em Jeremias 18, versículo 4. Quando Deus vira para Jeremias e fala assim, Jeremias, desce lá na casa do oleiro e você vai ver o que vai estar acontecendo. E ele desce, e quando ele desce, Jeremias se depara ali com uma situação que o oleiro ele está num vaso de barro. E aquele vaso, ele se quebra, ele se desfaz na mão do oleiro. E quando Jeremias continua olhando, ele vê que novamente aquele vaso é reconstruído de uma forma original. Então, o que que nos ensina isso? Que quando a gente está nas mãos de Deus, a gente quebra, mas ele nos torna novamente na forma original, só que mais forte. Então, hoje, o ser humano está passando por um problema psicológico tão grave que tudo para ele vai dar errado. Que tudo que ele for fazer vai ter problema. Então, essas 2 semanas que nós fizemos essas lives, Caio, eu te falo assim, com muita alegria, que se tivessem 200 pessoas e uma pessoa fosse tocada, para mim já era um resultado importantíssimo. Só que essas 2 semanas, existiram várias pessoas que foram tocadas e me procuraram. Então, eu tive dias aqui que eu fiquei 1 hora, 1 hora e meia com um amigo no telefone, tentando dar a ele uma orientação, e o cara muito mais vivido do que eu. Então, o que que acontece? Quando você consegue tocar nas pessoas de uma forma que elas sintam a necessidade e se reconhece a sua fragilidade, eu acho que você potencializa essa pessoa a tomar uma direção diferente. Porque nem tudo que você for fazer é sinal de um resultado positivo. Mas aí, quando isso não é um sinal de resultado positivo, você tem que parar e ver aonde que você errou. Porque a partir do momento que você se reconhece, você entende aonde você errou, você automaticamente você vai fazer o caminho inverso daquele que você fez antes. Então, a resiliência, eu tenho tentado me aprofundar muito nesse assunto, porque você observa que as palestras, elas serão de âmbitos gerais. Sim. Se você pegar o primeiro assunto, Caio, você vai ver que dali a gente vai tirar vários ensinamentos. Se você pegar o segundo assunto, nós vamos tirar vários ensinamentos. E quando você pega um assunto como a resiliência, você vai entender que nós somos capazes de suportar as lutas. Porque o bom da resiliência não é você enxergar o problema, é você viver dentro dele e sair totalmente transformado de uma forma positiva. Então, o que acontece? A minha filha, eu não sei se eu toquei nesse assunto, quando nasceu, ela teve a coqueluche. Eu acho que eu não falei isso nas lives. E quando ela teve essa coqueluche... Então, ela teve essa coqueluche, foi uma coqueluche crônica, ela falecia nos nossos braços. A minha filha, ela ficava roxa nos nossos braços. Então, ali, a gente tinha que fazer uma manobra para ela voltar a respirar. Então, quando a gente entrou nesse período dessa batalha, a gente ficou um pouco meio sem sentido do que fazer. Porque os médicos que cuidavam da nossa filha diziam que 6 meses de vida era muito. Só que aquilo que Deus falava não era a mesma coisa que o médico dizia.
E a quem que você vai confiar a sua vida? Eu confiei a Deus. Eu não sei se quem está aqui confia em Deus ou a quem confia. Mas eu e a minha família, nós confiamos em Deus. Então, houve-se ali uma história que é até um pouco engraçada, que nós viajamos para o interior na casa da avó da minha esposa, e um dos dias ali a minha filha teve uma crise muito forte, e naquele momento havia um senhor passando, montado a um cavalo, e o meu filho falou assim, eu quero ver o cavalo, e ele insistiu tanto que nós paramos aquele camarada. E quando nós paramos aquele cidadão, a minha filha teve uma crise, de todas que ela teve, ali foi a pior. E ele virou e falou assim, o que ela tem? Aí a Carla falou, tem coqueluche. Ele, coqueluche? Eu sei como curar coqueluche. Então aí você para pensar, poxa, o médico falou que não tem jeito, o cara que estudou falou que não tem jeito. E aí nós perguntamos, como é que temos para ela ser curada? O que você sabe? Se era simpatia ou não, Caio, era um recurso que a gente tinha nas mãos. Então, às vezes, as pessoas têm um recurso nas mãos e acham que é uma coisa banal e ali, de repente, pode ser a chave de desconforto. Por isso que eu disse que quando você está no problema, você tem que enxergar o problema e sair dele mais forte. Então, ele disse o seguinte, olha, amanhã às 5h30 da manhã, eu tiro o primeiro... Esse leite da égua você dá para sua filha durante 7 dias. Todos os dias você vai lá e pega esse leite. Falei, gente, o que o leite de égua vai fazer? Você não tem mais para onde ir. E acordamos cedo e fomos. Pegamos aquele leite, demos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia minha filha estava curada, cara. Então, quando houve a cura ali, nós saímos mais forte do que nós entramos dela. Então, quando você sai mais forte de um problema, você já está pronto para enfrentar outro. E existem problemas que nós criamos. E para sair desse problema que nós criamos, nós temos que ter estratégias para sair mais fortes dele também. Então, quando Jeremias ele viu aquele homem, ele teve um ensinamento muito grande. Porque só sabe, ô Caio, da vida do ser humano aquele que o criou, cara. Sim. Se você compra um carro zero e seu carro deu problema, você vai na concessionária que te vendeu porque é dali que saiu o seu carro. Tem a solução, né? Exatamente. Se a concessionária não tiver a solução, ela vai procurar o fabricante. Agora, sai você com seu carro quebrado e vai no supermercado e pede ajuda do gerente do supermercado, o cara não vai saber porque não é a área dele. Então, quando eu estou tendo um problema, quem que eu vou procurar? Alguém que entenda daquela situação. E existem pessoas que estudam para isso. Então, a resiliência é um ensinamento para nós, que resiliência tem muita gente que compara como se fosse uma superação. Superação é uma resiliência, só que não é a definição de resiliência. Se você pegar uma igreja, seja qual for, ali dentro, de repente, tem alguém que está com câncer e vai falecer com aquele câncer. Poxa, ela estava no lugar certo? Estava, mas ali não era para ser curada, ela tinha que passar por aquilo. Agora, as pessoas que estão em volta dessa pessoa, será que eles aprenderam com aquela pessoa que tem o problema? Então, a nossa vida ela é muito frágil para ser, assim, disseminada por coisas pequenas. E quando a gente fala de problema, a gente não está falando só de problema físico, financeiro, psicológico, nós estamos falando de problema de uma forma geral. A pandemia que está aí hoje é uma resposta disso tudo. Quantas pessoas estão falecendo nova por causa dessa pandemia? E quantas pessoas estão falecendo sem ser por conta da pandemia e estão colocando na conta da pandemia? Agora, eu sei que existe o problema, eu vou andar no meio do problema porque eu sou resiliente? Não. A pessoa resiliente ela tem que ter a força de vencer o problema, mas não procurar o problema. Então, esses dias, as pessoas que me procuraram, que nós conversamos, são pessoas assim que eu vejo que tem muita coisa para construir e precisava só de uma palavra.
Marcelo, Muitas... Marcelo, Pode falar. posso só fazer um pedido? A gente tem um, Pode. um público já aí, e como você falou no início da live, a gente não está atrás de público, né? Mas pediu o pessoal que está assistindo, às vezes tem uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra, que conheça, compartilhe com essa pessoa essa live aí. Eu acho que é de suma importância. Não é número que a gente quer, não é número que o Marcelo está procurando, mas sim é o poder do impacto. Tem muita gente que está precisando ouvir isso. Eu acho que poderia estar nessa live aí também. Só fazendo esse adendo aí, pedindo o pessoal para compartilhar aí e trazer essa pessoa que está precisando, porque são palavras que tocam e impactam, né? Desculpa, tá, Marcelo? Pode continuar aí. Tranquilo, Caio. É só clicar nesse aviãozinho aí, mandar para a pessoa. E quem tiver aqui também, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão que a gente possa dar alguma ajuda, alguma direção, é com o maior prazer que eu e o Caio nós estamos aqui. E, Caio, eu ouvi uma pessoa e essa pessoa ela disse o seguinte: poxa, eu preciso tomar uma decisão para fechar um negócio, mas eu preciso que uma outra pessoa entre para fazer isso. Falei, você está certo, só que eu dei uma opinião a ele. Eu falei, cara, por que você não arrisca e tenta você resolver? Porque a capacidade, Caio, que foi dado a mim, foi dada ao Caio, foi dada a todas as pessoas que estão aqui, cara. Isso, a vida, quem ensina não é a faculdade. A faculdade, ela ensina a você ser um profissional em uma área. Agora, a vida, quem ensina somos nós mesmos. A cada dia que a gente passa. Tem pessoas aqui na live que às vezes vão ensinar muito mais do que aquilo que nós dois estamos falando aqui. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, poxa, Marcelão, acho que é isso que eu vou fazer. Falei, cara, isso aí você sempre vai depender de alguém. E o alguém sempre vai ser grande, você sempre vai ficar por baixo. Eu não estou falando para você ser concorrente, para você brigar, nada disso. Mas para você provar o seu potencial. Eu falei isso a semana passada, às vezes a pessoa está no emprego, está infeliz porque não tem resultados, mas está lutando para ter resultado. Então a resiliência, ela nos fortalece, quando nós entendemos isso, ela nos fortalece a andar em uma direção que nos traga segurança. A pérola, ela é formada quando a ostra ela é magoada e sofrida. Então quando a ostra ela sofre toda a mágoa, toda a pressão, em vez dela gerar um desconforto e abrir e chorar, não, ela abre e ali sai uma pérola. Então, nos nossos sofrimentos, quando acaba um sofrimento, o que tem que sair de nós é uma pérola. É algo que possa nos fortalecer para a próxima batalha. O soldado que vai para a guerra, ele não vai para a guerra porque ele acordou e acha que ele sabe atirar, ele se prepara. E nem todas as vezes o soldado que foi retorna vivo. Mas ele vai preparado para voltar vivo. Então, quando ele volta de uma batalha, de uma guerra, ele merece os louros da vitória. Ele merece o reconhecimento. E se ele toma um tiro porque ele não se escondeu direito, na próxima guerra ele vai falar, poxa, eu tenho que me esconder assim porque a outra vez eu entrei aqui e acabei tomando um tiro. Você me mandou um vídeo essa semana passada daquela criancinha. Aquilo ali é fantástico, cara. A mãe já tinha pedido a Deus para levar a criança não sofrer. Você imagina o coração de uma mãe fazer um pedido a Deus, o dono de todas as coisas, isso, cara. E quando ela menos espera, a criança sai do hospital viva e pronto para continuar a vida. Ali é tremendo, tá? É impactante. História Poxa, de pura cara, resiliência, realmente. Exatamente. E essa mulher, ela vai ter condição de passar para outras pessoas quando as outras pessoas estiverem na situação que ela estava.
Quando alguém chegar para ela e falar, poxa, fulano está doente, poxa, que Deus leve para ele não sofrer, ela vai falar, calma, você não conhece o que é Deus, você não sabe o que ele é capaz. Eu passei por isso. Existe uma história que eu vi essa semana, que vocês devem conhecer, de um cavalo velho que caiu dentro de um poço. E o dono dele virou e falou assim, poxa, vamos amenizar o sofrimento dele e vamos jogar terra no poço, que ele vai ficar soterrado, ele morre e acabou o problema. Só que o dono jogava terra e o cavalo se mexia e subia na terra. O dono jogava terra, ele se mexia e subia na terra. Quando o dono foi ver, já estava no topo, saiu de dentro do buraco. As pessoas vão tacar terra na nossa cova, achando que a gente vai morrer, mas elas não imaginam que aquela terra vai nos dar força para subir, cara. Quantas pessoas pensam em desistir no meio do caminho, quando a vitória e o objetivo está tão perto para alcançar? Quantos jovens fazem a faculdade e quando está terminando a faculdade, sai da faculdade porque acha que não vai conseguir? Então, quando a gente passa a se conhecer, quando a gente passa a se aprofundar de quem somos nós de verdade, nós dentro da gente, sem olhar ao lado, a gente vai ver que a gente tem recursos fantásticos para sair do problema e ser resiliente. Porque resiliência não é um slogan. Ah, o Caio é resiliente. Não é isso. Eu tenho que pegar do Caio as virtudes que ele teve naquele problema e sair dele. Sábado aconteceu uma coisa banal, mas aconteceu. Andei de bicicleta com a minha esposa, chegando aqui, fui descer a garagem. Falei, desce na frente que eu vou filmar. Ela desceu na hora que a minha bicicleta fez a primeira curva, eu caí, peito todo machucado. No outro dia eu andei mais quase 20 quilômetros de bicicleta. Quando eu cheguei em casa, ela falou, você vai descer a ladeira? A bicicleta foi empurrando. Eu ia cair de novo? Não, mas eu não ia arriscar. E dali já tive um outro ensinamento. Você imagina se meu neto tivesse aqui, minha neta, eu falasse assim, vem cá com o vovô para a gente descer. E acontecesse aquilo que aconteceu comigo. De repente seria algo pior. Mas aquele problema que é pequenininho poderia se tornar em algo muito grave. Mas esse problema que é pequenininho, eu peguei como ensinamento e não vou repetir, cara. Porque da próxima vez pode dar muito errado. Sim. Então a resiliência ela tem que ser entendida de forma não para que as pessoas achem que elas são poderosas, mas que elas são capazes de vencer. Ontem uma amiga nossa falou com a gente, o grande problema hoje da humanidade está na rede social. Porque você abre a rede social, você vê seu amigo postando um carro do ano, você vê sua amiga postando em cima de uma lancha, você vê seu amigo em um avião particular, você vê fulano comprando carro importado, e aí você vai se frustrando porque que fulano tem e eu não tenho. Então as redes sociais hoje, elas são usadas justamente para, muitas vezes, aliás, para disfarçar a realidade das pessoas, cara. E às vezes as pessoas que estão nesse avião particular estão mais angustiadas do que você que está pegando um ônibus lotado todo dia. Sim. Mas pelo fato da gente enxergar essas pessoas, a gente acaba se angustiando e se achando impotente. Mas todos nós temos condição de conquistar todas as coisas. Mas para isso nós temos que saber o caminho que nós vamos seguir. Hoje, a depressão, o síndrome do pânico, os psicólogos, psiquiatras são as pessoas mais procuradas. Mas porque as pessoas estão ficando doidas, estão sem sentido? Não, porque hoje o ser humano ele já não sabe do que ele pode e do que ele não pode, do que ele é capaz e do que ele não é capaz. Ele não sabe se ele pode ser feliz ou se ele vai ser infeliz. Então, hoje, as pessoas estão andando sem direção nenhuma, cara. As empresas hoje estão quebrando porque os proprietários das empresas, os empregados das empresas, não estão sabendo lidar com as situações de adversidade. Então, quando você leva um ensinamento desse para dentro da empresa,
para dentro do ambiente de trabalho, você acaba fazendo com que as pessoas entendam que aquilo ali é um ganha-pão e que elas precisam se doar por aquilo ali. Você está andando de carro, falta de confiança, Filipão. É isso mesmo, as pessoas estão com falta de confiança. E quando falta confiança em você, quem vai acreditar no seu potencial? Ninguém. Às vezes você está dirigindo um carro, você vê um acidente, um carro capotado, polícia, aquele monte de gente em cima do carro, e está próximo da onde você mora, você é a primeira coisa, será que é alguém que eu conheço? Aí você para o carro, chega lá e vai ver. Quando você vai ver, não é? Você fala, achei que fosse alguém que eu conheço. Poxa, é aquela pessoa que está ali, não importa? Já que não é com você ou com alguém que Tanto você quanto, né? conhece, tanto faz. Então, nós vivemos hoje em um mundo que tanto faz as pessoas que estão ao nosso lado. É muito mais fácil eu hoje, Caio, te jogar contra uma pessoa do que tentar fazer você se unir a essa pessoa. Porque quem que não comete erros no meio do caminho, cara? Agora, como que a gente sai do problema? Aí que é a chave da virada. Como que a gente se torna uma pessoa resiliente? Poxa, o Marcelo está falando em resiliência, problema, mas como que a gente sai do problema? Como é que a gente vira uma pessoa resiliente? Como é que a gente pode fazer as pessoas virarem resilientes? É se conhecendo a você mesmo. É saber o seu limite, é saber aonde você pode chegar. Quando você não pode chegar, chame alguém que vai chegar junto com você. Agora não pegue o problema e valorize ele. O problema ele tem que se envergonhar diante de nós. Se é Marcelo, necessário... Oi. eu acho também assim, me corrija se eu estiver errado, mas é você deixar se entregar, digamos assim, à situação, enfrentar a situação, né, de frente. Como a gente estava falando, né, hoje um pouco mais cedo, sobre diversos assuntos. Então, assim, você deixar ou evitar certo tipo, eu não quero passar por isso, eu não vou passar por isso. Enfim, você acaba não construindo essa resiliência. Né? Então, se você foge do problema ou foge da situação, você vai continuar fugindo a sua vida toda. Então, e não vai criando essa casca, né? essa couraça aí para que você passe pela forja, né, como você falou, passa por esse momento aí de elasticidade e você volte com a sua forma normal e aperfeiçoado. Não sei se é isso aí ou se eu falei alguma coisa fora, mas eu acredito sendo dessa forma, né? 100% certo, cara. Porque quando você começa a se isolar do problema, você vai criando uma casca que você acha que é uma casca protetiva. Mas é uma casca que ela vai ficar tão grudada que quando você tentar tirar, ela vai te machucar demais. Então, quando você começa a entender que o problema ele é importante, mas que você não deve dar os devidos valores a ele e mostrar que você é superior, você começa a enxergar o caminho diferente. Porque é simples hoje você se entregar a um problema, cara. Meu emprego não tá bom, vou largar o emprego, tá aí amanhã. Aí você larga o seu emprego, onde você vai procurar emprego? É amigo do seu ex-chefe, ele vai falar, não, na hora que o pau quebrou, ele fugiu. Então você acaba ficando sem uma referência. Então, o meu filho, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele dormiu quase 1 ano e alguns meses dentro de um banheiro, numa casa pequenininha, cara. Então ele botava o colchãozinho dele ali, dormia, no outro dia ele acordava e ia treinar. Você acha que para mim e para a mãe dele não doía uma situação dessa? Doía. Mas se ele não passasse por aquilo, ele não ia valorizar um travesseiro de pena de ganso, cara. Entendeu? Ele não ia valorizar um copo de água gelado. Porque as pessoas hoje elas estão muito aptas a ignorar os problemas.
se é dívida, se é saúde, seja o que for, é muito mais fácil a gente se desviar do que a gente no caminho tentar enfrentar. Mas deixando aqui bem claro, não é tentar enfrentar um problema que não é seu. Sim. Não, o Marcelo lá falou que resiliência tem que ir para cima do problema. Não é isso. Se o problema surgiu na sua frente, enfrenta. Enfrenta. Tire dele todas as qualidades para você sair mais forte. Porque senão você vai estar na mão do oleiro, vai quebrar o vaso, você vai sair correndo, ele não tem como reconstituir. Se você pegar, Caio, um carro que foi fabricado em 65, 59, 45, 32 e pegar um carro que é fabricado hoje, você vai ver que mudou, cara. Toda a tecnologia, ela mudou. Só um minutinho, Marcelo. Só um minutinho. Tá travado aí, pessoal? A Carla falou que tinha travado. Voltou? Tá normal? Tá normal tá lá. normal. Liara falou. Por favor, Marcelo, desculpa aí. Desculpa aí. Pode prosseguir. Então Você tá se você falando pega... dos carros. É isso. Se você pegar um carro do passado, você vai ver que a tecnologia, ela mudou muito. Se você pegar hoje os computadores do que eram no passado, os computadores que existem hoje, mudou muito. Se você pegar hoje a tecnologia que tem nos aparelhos de smartphone, mudou muito da época que a gente enfiava a ficha lá dentro daquele orelhão. Não é verdade? Agora vê se Deus mudou do princípio até hoje. Ele não mudou. Nada. Ele continua dando a mesma condição que ele deu lá no passado. Então por que nós vamos nos fragilizar diante de um problema? Magoa, o problema magoa, fere, fere. Existem palavras que doem, existem atitudes que doem, existem. Mas o que eu estou tirando de proveito dentro dessas situações para me transformar numa pessoa melhor, e o que eu estou tirando de dentro dessas situações para me tornar mais forte do que eu era antes? É a história do cavalo. Saiu ali do buraco, eu acho que o dono falou: ih, rapaz, achei que ia matar o cavalo, o bicho está mais vivo do que nunca. E assim são as pessoas que E ficam... mais esperto que ele, né? Então, se você pegar as pessoas que estão te vendo no problema, quando você sair, eles vão falar: poxa, é impossível. Só que você vai servir de referência. E eu acho que a maior referência que a gente pode dar para as pessoas é entender que a capacidade humana é para ela ser resiliente. Eu te falei isso, e falei na live também a semana passada, nós tocamos nesse assunto. Se a gente coloca a live, aprenda a ganhar dinheiro, isso aqui estava bombando. Porque ninguém hoje tem assim a inteligência de entender que um assunto como esse ele é muito importante para que você ganhe o dinheiro que você quer. Então, muitas pessoas hoje acordaram sem entender o que vai fazer e vão dormir sabendo que existe uma esperança, cara. Sim. Isso que é o mais importante. E a resiliência é isso. A resiliência é você lutar por o que você quer, mas sabendo da sua condição e da sua capacidade. Isso é dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é onde for. Se você pegar a China, ela teve o mesmo problema que teve na Itália, que teve no Brasil, hoje está retornando em alguns casos, mas os caras são fantásticos. A ponte que cai em uma semana, com 15 dias, essa ponte está reconstruída, cara. Você quer ver um povo mais resiliente do que eles? Que sofre com catástrofe, que sofre com doença, que sofre com a desigualdade, e os caras sempre na potência. Você pega um aparelho de som na sua casa, você vai ver, meio de China. Os caras são uma potência. Os asiáticos, né? Os japoneses também, né? 2 bombas atômicas aí e a potência que eles são. Construíram o país de novo. Você passa na ponte Rio-Niterói, você passa aí na terceira ponte no Espírito Santo, quando o sol está muito forte, ela sofre uma dilatação e ela se movimenta.
Quando o sol vai embora, ela volta ao seu estado normal. E o ser humano tem que ser assim. Quando vier a porrada, ele vai se mexer, ele vai se torcer, mas depois ele vai, ó, sou grande, cara, que você não toca mais não. Então a valorização dos problemas é você não valorizar o que está acontecendo, você valorizar o momento que está vivendo e sair dele. Problemas todos têm, saber enfrentá-los com resiliência e sabedoria se tornam menos pesados, é verdade. Quando você sabe o seu potencial, você dorme tranquilo, sabendo que vai resolver de alguma forma. Esses dias eu até comentei em um grupo aqui de WhatsApp, a gente está passando por um momento de negociação em uma situação. Aí eu virei no grupo e falei assim, gente, a gente não está dormindo direito por conta disso. A gente está muito preocupado por conta dessa situação. É uma situação muito boa. Mas, poxa, será que vale a pena só a gente ficar sem dormir? Vamos fazer o outro lado ficar sem dormir também? É É a história importante. do Dividir o cara, peso. Dividir o peso. que estava devendo e não dormia por causa da dívida. Aí o amigo dele encontrou ele na rua e falou, rapaz, estou notando que você está triste. Ah, rapaz, estou devendo, não durmo nada. Ele, você quer fazer um negócio diferente? Ele, o quê? Vai lá e fala pro cara que você está devendo que você não tem dinheiro para pagar. Ele, por quê? Porque ele vai ficar sem dormir também. Então é você pegar o problema, e mostrar para ele que você é inteligente, que você tem força para sair dele. Não render, né? Companheiro, eu não tenho dinheiro para te... cara, eu não tenho dinheiro para te pagar, não. Rapaz, agora eu não durmo, o cara não tem dinheiro para me pagar. Então, duas pessoas vão ficar sem dormir, você e o problema. Só que a hora que você pagar, o seu problema vai ver que você venceu. Ele vai embora e Sim. você vai dormir. Então, aprender a ter resiliência é você saber a sua capacidade de descansar no problema. Porque existem problemas que são sérios. Ah, o Marcelo está falando de dinheiro. Não, existem problemas que são sérios. Problema de família, problema financeiro. Quem é pai de família e tem problema financeiro sabe a dificuldade que é colocar um pão dentro de casa. Quem tem uma família, às vezes, com algum problema, sabe que o retorno para casa vai encontrar o problema ali dentro. Não é fácil. Mas quando você aprende a ser resiliente, você vai saber enfrentá-los de uma forma que você possa sair dele e ensinar quem estiver ao seu lado. Resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. É a situação da ponte, é a situação do cavalo, é a Muito situação boa, de Carla. Muito Jeremias, boa. é a situação de Jeremias. O povo de Israel, quando sofria, eles usavam mirra para perfumar e sentir a leveza do ambiente. Só que para a mirra perfumar, ela tinha que ser esmagada. E quanto mais esmagada ela era, mais perfume ela exalava. Quanto mais esmagado nós somos, mais perfume da vitória nós temos. Então, quantos lares estão destruídos porque os filhos estão nas drogas, porque o pai é um alcoólatra, porque a mãe não toma sentido dentro de casa, a sua posição como esposa, várias. Mas e como que eu vou me comportar diante disso? Eu vou dar um de doido e vou também sair igual a eles? Você tem que ser a âncora do barco. Sim. O barco que nós construímos a semana passada, ele tem que ter a âncora. Porque nós carregamos a madeira, construímos o barco, nós estamos navegando. E cadê a âncora na hora que tiver que parar? E a âncora é a resiliência. É a força motriz do nosso motor hoje, é a resiliência. Não é você achar que tudo que vai acontecer, você é o mais forte. Não, às vezes você tem que dar uma recuada para tentar seguir. Se todas as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir, Caio, não só de mim, mas de outras pessoas, assuntos como esse, eu te falo que a maioria delas não estariam com problema psicológico. Sim. Não estariam com problemas de depressão.
tomando remédio para dormir, toma o remédio, dorme, no outro dia acorda, e aí, cadê o remédio? Já era, meu irmão. Mas eu tenho que tomar porque eu sou descontrolado, eu preciso disso, beleza. Mas tenta lutar para sair dessa situação o quanto antes. Porque você ficar refém de um problema é muito grave. Uma vez eu errei com a minha esposa e eu fiquei, poxa, como é que vai ser? Como é que eu vou falar? Se ela descobrir, como é que vai ser? Cara, me perdoa. Eu errei. Agora, qual é a reação? Teve reações? Teve, não teve? Enfrentar de frente a frente o problema. Você dorme para esquecer o problema, mas acorda e continuará lá. É verdade, Lilian. É verdade, você só sai do problema por um momento. Se você não enfrenta e você não resolve, vai ser muito rápido aquele momento que você vai sair dele. Então, o que a gente tem que entender é que nós somos capazes. Deus nos deu a capacidade. Existem pessoas que não podem andar, existem pessoas que não têm os braços, existem pessoas que não têm as pernas, existem os mudos, os surdos, os cegos. Cara, pega um cego e tenta fazer um teste da sua sensibilidade com a do cego. A sensibilidade do cego é fantástica. Eles enxergam mais do que a gente com o olho aberto. Se você pegar um surdo e um mudo e falar em Libra, ele vai entender assim que você começar a gesticular, que às vezes a gente ouvindo a pessoa falar, a gente interpreta de várias formas. Existem pessoas que não têm as duas pernas e estão em cima de uma prancha surfando. E a gente que tem as duas pernas reclama que vai pegar um ônibus. Existem pessoas que não têm as mãos, os braços e pintam quadros de formas maravilhosas. E a gente com as duas mãos reclama que tem que trabalhar. Então os problemas dos outros são piores, não é, cara? Porque os problemas dos outros são menores do que o meu. Cara, o meu problema ele vai ser grande para mim enquanto eu achar que ele é grande. Eu valorizar o problema do Caio achando que o dele é maior do que o meu, às vezes o dele é pequeno porque eu suportaria mais do que você. Ou vice-versa. A inteligência deles em sentidos. É verdade. A sensibilidade dessas pessoas, elas são tão assim aguçadas que nos envergonham. Se você pegar essas pessoas e ver o que elas são capazes de fazer, nos envergonham. Aqui nas ruas de Turim, você passa final de semana, os artistas de rua, os caras estão tocando um saxofone, Caio. Cara, que dá vontade de você ficar ali dias e dias ouvindo aquele som. Aí você passa, você vê o chapeuzinho, o bonezinho, a caixinha vazia. Mas você pensa que eles guardam o saxofone e vão embora? Não, eles dão um show, meu irmão. E às vezes, para a gente dar um show, a gente tem que valorizar muito, ganhar muito. Sim. Porque a gente não usa as nossas habilidades na resiliência. E no outro dia, Marcelo, eles estão lá, né? Com certeza. Cara, você fosse... de novo. E tem gente de novo, tirando foto, filmando. É, isso mesmo. E a gente só faz quando tem algo em troca. A gente só faz quando tem uma contrapartida. Então a resiliência ela serve justamente para nos dar essa visão de que não importa o que vem. O que importa é o que vai vir depois. A gente sai da gestação, da barriga da nossa mãe, a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. E quando a gente sai, existe um mundo que está nos esperando. Você falou na última live, né? A gente sai sem medo, né? Sai fortalecido. Você sai sem medo. Minha esposa esses dias tocou num assunto que é interessante.
imagina o nosso neto e a nossa neta, né, que eles moram na Europa sempre estão mudando de lugares. Como que fica a cabecinha deles em relação às línguas, né? Aí eu falei com ela, falei, amor, eles tiram de letra. Sim. Porque as crianças, elas têm uma facilidade muito grande de aprender as coisas. Que nós, velhos, cabeça dura, não abrimos a nossa mente para fazer a mesma coisa que quando criança a gente fazia. Você pegar o cérebro Tá da cheio de criança, vontade, né? você pegar o cérebro da criança, o HD delas estão aberto, pronto para receber informação. E a gente vai crescendo e o nosso HD ele vai se estreitando, não é porque está cheio. Ah, já está lotado o meu HD, não tem como eu colocar mais nada. Não, é porque a gente restringe o nosso cérebro e acha que o que a gente faz, o que a gente pensa e a nossa capacidade, ela ficou limitada. Então, o que eu queria deixar nessa noite é: existe a vida onde você luta diariamente para sobreviver, financeiramente, saúde, família, amizade. É uma luta diária. Existe a nossa mente que tem que se transformar numa mente vencedora. Agora, para chegar ao primeiro ponto e ao segundo ponto, se a gente não tiver a resiliência, se a gente não tiver a determinação, essas duas partes anteriores, elas vão tudo por água abaixo. Primeiro Não, obstáculo você desmonta. você recua. Até demais, aprendem tudo, a Liara falando. As crianças aprendem tudo, cara. Se você pegar um celular e der na mão do meu neto, da minha neta, cara, eles fazem assim com o dedinho, ó. Acabou. E se você empresta o celular, cara, e eles estão vendo um joguinho, um desenho, chega mensagem no seu WhatsApp, você acha que eles vão... Eles fazem assim, ó. A mensagem vai embora ali, filho. Podia ter E passado, ô Marcelo, Hum. podia ter passado o vídeo para eles tentarem baixar, que a gente ficou aí 4 dias tentando baixar o vídeo. E ó, rapidinho ia me entregar. Podia ter passado para eles. Ficamos na luta aí. Mas as crianças, elas são assim. Então nós temos que ser... A Bíblia fala isso. Sejais como criança. A criança é dependente do pai, mas a criança aprende. Então se a gente aprende, a gente faz. Se a gente faz, a gente tem resultado. Se a gente tem resultado, a gente tem vitória. E se a gente tem vitória, a gente foi resiliente e passou pelo problema. Então, que a gente possa, a partir de agora, fazer da nossa vida uma vida resiliente, cara. Não importa o tamanho do seu problema. Mostre para ele que você é maior do que ele. A onda, ela vem alta. Quando o mar está de ressaca, o vendaval vem, ele vem para arrebentar. Você pega as cenas do tsunami aí, você vai ver que ele vem para devastar. Mas quando passou o tsunami, as pessoas que sobreviveram ali, elas voltaram à sua rotina de vida. Então a tempestade que vem, as ondas que vêm para nos atingir, elas vão passar uma hora. Tem onda que demora 10 anos, 5 anos, um dia, 3 dias, uma semana, mas vai passar. Agora, como que vai passar a onda? Você entrando no meio dela, cara. Você sentindo a água bater e te machucar. E quando você chegar lá na areia, você olhar e falar, onda, ó, passou. Sobrevivi. Pode mandar mais. Não é nem bom mandar mais, Caio. Não. Mas Porque, se mandar, você já vai estar preparado. Você tem que estar muito forte para mandar muito mais. Às vezes a gente aguenta. Me empolguei aqui, uma Marcelo, onda maior. empolguei. Não... Mas se vier por um motivo, uma onda novamente, você vai estar pronto para passar por ela novamente, cara. Não vamos pedir problema, pelo amor de Deus. De problema nós já estamos, ó. E se fortalece, Acho que o Amil falou um negócio ali que é verdade, assim, e todo mundo tem, né, assim, situações, problemas,
o jardim do vizinho não é mais bonito que o seu, né? Vai ter também ali os problemas ali, e realmente é saber como você vai passar. Tá firme para passar junto, para passar sabendo que aquilo ali é durante só um momento. Tá preparado a erguer a cabeça, meu amigo, e ir embora. Vamos embora, seguir em É. frente. As plantações aqui na Itália de milho, arroz, de trigo, se você passar nas estradas, você vai ver que a plantação que está aqui, ela não tem nada que cerque ela, nem um muro, nem uma tela. E eu achei aquilo interessante, cara. Porque você anda quilômetros e você vai vendo que são propriedades diferentes e nenhuma se divide da outra. É lógico que existe o espaço onde demarca a terra. E por curiosidade eu tentei descobrir o porquê. E eu descobri, a cultura é que, por exemplo, se eu planto milho e você planta o milho, então eu deixo aberto, porque se o vento vier, ele vai jogar parte do meu milho, parte da minha produção no seu terreno, e a qualidade do seu produto ela vai continuar sendo a mesma, igual a minha, cara. Às vezes a gente quer passar por cima das pessoas com uma plantação melhor e no final vai vir um vento, você vai ficar batido naquilo ali, cara. Então, se o vento veio e destruiu a minha, poxa, a qualidade da minha era excelente. Não, mas eu vou no meu vizinho aqui porque a qualidade dele é a mesma da minha. Isso é resiliência. É você pegar o vento que veio e fazer da qualidade da sua vida, a qualidade da sua situação, melhor quando você sair dela. E você vê algumas plantações no Brasil e em outros lugares que está tudo cercado. Não, não pode entrar. Se entrar, mete a espingarda. E quando você vai ver, o seu produto não vale nada, o do seu vizinho não vale nada. Por quê? Porque não teve ali uma união no momento de resiliência, cara. E a resiliência não é o Marcelo ser só ele resiliente. É o Marcelo ser resiliente para ajudar a Carla na resiliência. Boa. Não é o meu sucesso com o insucesso do outro. Não é eu ir para o palco e todo mundo bater palma. É fazer com que as pessoas que batam palma um dia possam estar no palco. Então, o que eu queria passar hoje é justamente isso, Caio. Para você passar pela vida, ter uma mente vencedora, você tem que saber ser resiliente. E a resiliência, ela vem com a porrada, é no meio do fogo. Mas você tem que sair sem se queimar e sem as marcas da porrada. Apenas com o aprendizado daquilo que você passou. Se alguém tiver alguma pergunta, se você quiser falar alguma coisa, Caio, fique à Não, para vontade, mim meu irmão. sou um ótimo ouvinte, como eu te falei mais cedo aí, sempre eu sou o primeiro a tomar para mim aí esses ensinamentos aí, você pode ter certeza disso. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Alguém que fala alguma coisa? Rapaz, eu queria, Marcelo, não tem como você começar esse seu trabalho, você que já está aí nas lives aí, antes das palestras presenciais, não? Lógico. Atendimento, não sei como é que vai fazer. Já tô jogando a pressão para você, porque é muito bom, cara. Você tem que ser Eu tô enriquecedor, fazendo talvez. isso já, Caio. Se Como eu te precisar, eu estou à falei, disposição. as pessoas sempre procuram, às vezes mandam mensagem, enfim, e ter uma história como essa, ter uma pessoa que passou por tudo que passou, e a gente sabe que a vida não é fácil, né? Então, e se a gente tiver alguém para caminhar com a gente, e essa trajetória, eu acho que é importante. Seu trabalho é sensacional e por isso que eu sempre volto a perguntar. Acho que é a terceira vez, né? Terceira live, é a terceira vez que eu pergunto a mesma coisa. Então, realmente, a gente sabe que tá próximo aí o momento que, enfim, se vocês vão estar aqui, a gente pode fazer um evento presencial, mas realmente eu acho que o seu trabalho ele é muito importante, que eu acho que tem muitas pessoas que precisam e já poderiam estar começando já a fazer esse trabalho com você, eu acho que de forma imediata. Parece insistência, parece chatice, mas eu volto a falar isso aí. Já tem alguma previsão, Marcelão? Cara, eu estou à disposição, Caio. Eu estou à disposição. O que eu puder ajudar desde já, eu estou aqui sempre pronto, cara. Não sou o dono da verdade, tenho buscado somente aprender e o que eu aprendo eu quero passar para as pessoas.
Que bom, que bom. Porque Isso, o professor, na verdade, ele se forma, mas depois ele se desgasta no seu conhecimento passando para os outros, cara. Então, o que eu quero é isso, entendeu? Eu não quero ser o doutor da verdade, erro como qualquer um, mas o que eu puder ajudar e passar para as pessoas, eu já estou à disposição, cara. Que seja por direct, se quiser no direct eu passo meu WhatsApp, e eu estou aqui mesmo de coração aberto para tentar, de alguma forma, poder mudar o rumo da vida de alguém, cara. isso é importante. Foi isso que a gente falou durante essa semana, né? Eu falei assim, pô, não é o número, né? Como você falou no início, né? Se tiver 200 e uma pessoa for impactada ou for alcançada aí pelo aquilo que você disse e mudar aí o rumo, a diretriz da vida dela, enfim, influenciar de uma maneira positiva, eu acho que o propósito ele já foi cumprido, né? Eu acho que é isso que é o interessante. Eu acho que isso que é o mais importante, na verdade, né? Hoje, como você mesmo falou, as pessoas vivem atrás de like, de seguidores. Você citou isso até acho que na live passada. E quando, na verdade, a gente precisa de alguém estar do nosso lado, né? Tá acompanhando ali, de trazer palavras como essa, trazer ensinamentos como esse. Eu acho que, por isso, te parabenizando mais uma vez e por isso o tão importante que eu acho esse trabalho que você faz. Contribuir, compartilhar esses momentos da vida, abrindo até mesmo a intimidade, né? Você não tinha falado da questão da Liara na última, mas abrindo a intimidade de vocês e o quanto esse processo foi importante na construção do caráter, na construção da família e para só honrar aonde vocês chegarem, aonde vocês estão. Então, por isso que eu acho importante. E um detalhe, Caio, que eu não posso deixar de falar. Para a resiliência, você não pode ser vítima. O vitimismo é a pior desgraça que existe no ser humano, cara. Você usar o seu problema para se vitimizar. Use o seu problema para crescer. O mendigo, ele morre de fome muitas vezes porque ele se vitimiza. O milionário perde tudo porque às vezes ele se vitimiza. Porque não sabe o limite que ele chegou, que já é o suficiente. Então, quanto mais você se vitimiza, mais problema você vai ter. Porque quem olha para uma pessoa que se vitimiza, se compadece dela e não ajuda, cara. Se eu passar na casa de Caio, pô, vai me contar problema pra caramba, não quero nem passar ali. Agora vem cá, o Caio tá com um problema e eu sei que ele tá saindo dele, cara, e eu tô aqui para ajudar. Então, resiliência não é vitimismo. Resiliência é força, é determinação. É engolir o problema, mostrar para ele que nós somos maiores. E sem contra-atacar. Na sabedoria, na força, na inteligência. Que a maioria dos problemas que surgem na nossa vida, a nossa inteligência é que vai combater. Não é a porrada, não é a palavra, é o silêncio. No silêncio você vence tudo. Mas não fugir do problema, sempre dentro dele. E quando sair, fazer igual o cavalo. Chefe, patrão, pai, mãe, filho, tô aqui, ó, sair. E é vencer. Maravilha. Normalmente o aprendizado com o erro é o acerto em dobro. É verdade. Muito boa. É verdade. Muito boa. Tá acabando aí, Marcelão. Beleza, Caio. Muito obrigado aí a vocês, tá? Poxa, eu agradeço aí mais esse momento compartilhado. Agradeço todo mundo aí que tá com a gente aí. Obrigado mesmo, Salve o Marcelo. vídeo e me manda, hein? Fazer isso de forma imediata.